que tem de valorização dos profissionais, que é a forma vertical, que observa a formação do professor, e a forma horizontal, que respeita, que considera o tempo de serviço do professor. Olá, eu sou o professor William José e na nossa série de vídeos, hoje o nosso tema será educação. Muito bem, na nossa série de vídeos, até agora, nós fizemos um estudo sobre as produções que nós temos em Grandes Rios. Nós estudamos também as estradas, o tamanho dessas estradas por satélite e o tamanho dessas estradas percorrendo essas estradas. E aí então nós estamos trabalhando nesse material para apresentarmos na sequência. Terminando esse material, nós começamos então a um estudo, um trabalho com os carreadores da cidade de Grandes Rios. Mas eu estou aqui para abordar um tema bastante especial, que é a educação municipal, não só de Grandes Rios, mas de todas as cidades do Paraná. Convido vocês a vir comigo. Quando a gente fala de prefeitura, seja a prefeitura de Grandes Rios ou qualquer prefeitura do nosso país, as três principais fontes de renda. Vou desenhar aqui. Aqui então, se nós pegarmos a prefeitura ela tem três principais fontes que chegam de renda para a nossa prefeitura. Quais são essas fontes de renda? A principal fonte que nós vamos utilizar aqui para poder falarmos de educação, por isso que eu estou falando anteriormente, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Junto com o FPM, vem também os impostos que são oriundos do IPTU e do IPVA. Ou seja, se você paga IPTU e você paga IPVA, lembrando que IPTU é aquele imposto sobre as propriedades e o IPVA é para aqueles veículos que têm menos de 20 anos desde a sua fabricação. Então, é feito o recolhimento desses impostos e parte desses impostos retornam para a prefeitura. Além desses dois impostos, do FPM, dessas fontes de renda, do FPM, IPTU e IPVA, nós temos aquelas fontes que são os impostos que são cobrados no município. E também poderíamos elencar aqui aquelas emendas parlamentares, aqueles convênios que são firmados. Então vamos colocar aqui emenda mais convênios. Vamos escrever aqui, emenda mais convênios. Então, aqui está as três principais fontes de renda de toda a prefeitura. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, a arrecadação que uma parte retorna do IPTU e do IPVA da cidade e os impostos que são cobrados na cidade. E a emenda parlamentar que acontece e alguns convênios também. Claro, além desses listados, professor, tem outros? Sim, tem outros. Mas esses são os três principais. E aí nós vamos agora então dar um ênfase a essa fonte de receita conhecido como FPM. Agora então, depois de conhecermos as três principais fontes, né, de receita do município, nós vamos focar agora na educação. Professor, qual a relação dessas fontes com a educação? Vamos lá. Quando a gente fala de educação municipal, quando a gente fala de educação, que é o foco do nosso vídeo, nós precisamos entender quais são as receitas, quais são os recursos que chegam para a educação municipal. Então, um recurso que chega para a educação municipal é o FPM. Só que esse FPM, ele vem para várias áreas. Então, 25% desse recurso vem especialmente para a educação, conhecido então como Fundeb. Então, o programa, que é 25% do FPM, ele é chamado de Fundeb. Um detalhe importante. Esse Fundeb, o recurso que chega, orienta-se que 60% desse recurso, mais 40%, seja utilizado integralmente na educação. Esse 60% com folha de pagamento, ou seja, pagar os salários, e esses outros 40% em investimentos na educação. Claro, numa outra oportunidade falaremos com mais detalhes sobre cada um desses. Hoje, o objetivo é entendermos as fontes de receita e aquelas que chegam, então, para a educação. Primeira fonte, então, o FPM, que, para nós, vai chegar com a nomenclatura de Fundeb. Fundeb é Fundo de Manutenção
e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Junto com o Fundeb, que podemos utilizar 60% para folha de pagamento e 40% para investimentos, nós temos uma opção aqui que é utilizarmos 100% do Fundeb para folha de pagamento. Essa é uma informação importante. Nós vamos agora para uma segunda receita que chega para a educação, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que é o incentivo para uma alimentação de qualidade nas escolas. Esse programa do governo, ele traz para a escola, para a mesa dos nossos estudantes, dos nossos alunos, alimentos que vêm da agricultura familiar. Então aqui o apoio para a folha de pagamento e também para algumas melhorias, e o PENAI vem com a proposta da alimentação. Junto com isso, nós temos aqui chegando também o PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. E esse programa, ele considera aqueles estudantes que estão a mais de 2,5 quilômetros da escola. Tanto o Fundeb, quanto o PNAE, como o PNAT, ele é per capita, ou seja, é por aluno. Então o cálculo é feito em cima de estudante. Em especial, o PNAT, que ele vai observar a distância que o estudante está então da escola. Em resumo, essas são as três principais fontes de renda que chegam para o município, que é Fundeb, o PNAE e o PNAT. Claro, é necessário em algumas situações, ou na grande maioria delas, um aporte, um incentivo, um investimento do recurso livre. Mas esse recurso livre, ele está mais ligado a esses impostos que são cobrados na cidade. Então aqui, esses que nós listamos são oriundos do FPM. Até nem comentei, o FPM é o retorno do IPI, que é cobrado, né, que é o imposto do produto industrializado, e também os impostos de renda que são cobrados, aquelas pessoas que declaram, uma parte retorna. Então esse compõe o FPM. Para resumir, as principais fontes de rendas que são oriundas, né, vêm de fora do nosso município para manutenção, valorização dos profissionais é Fundeb, PNAE e PNAT. Uma outra oportunidade, que nós vamos dar continuidade a esse trabalho, nós vamos apresentar os programas que não são nem o Fundeb, nem o PNAE, nem o PNAT, que são aqueles programas que existem para a construção de novos prédios, de restaurações, de ampliações. Mas isso nós vamos deixar num próximo momento para que o vídeo não fique muito extenso. Para encerrar então esse vídeo, eu gostaria de apresentar, dentre os estudos que nós fizemos, existem algumas cidades que elas têm um plano de valorização dos profissionais que me chamou bastante atenção e eu gostaria de trazer e apresentar aqui também nesse vídeo. É o conhecido como Plano em Cruz. O que é o Plano em Cruz? Esse Plano em Cruz, aqui na vertical, é a evolução do professor em relação às suas formações. Por exemplo, o professor tem 2 graduações. Se o professor tiver duas graduações, ele recebe um percentual no seu salário de aumento referente ao fato de ter 2 graduações. Se ele tem uma especialização, lato sensu, ele tem uma elevação também. Se ele tem um mestrado ou que seja um doutorado, que seja um doutor, também tem uma outra elevação. E aí, então, o professor vai colecionando, vai investindo na sua formação, e esses investimentos, eles vão tendo uma elevação vertical na remuneração do professor. Então, claro, frente a um estudo, a um planejamento, dá para se pensar num plano de carreira que atenda a essa evolução vertical. E essa evolução está ligada à formação do professor. Agora, na evolução também, vamos colocar aqui agora na evolução horizontal, essa evolução horizontal, o professor vai evoluindo, né, e tendo seus aumentos progressivos referente ao seu tempo de trabalho. Ou seja,
a cada período, que aí então o plano de carreira vai apresentar, a cada período, né, a cada um conjunto de anos servindo ao município, servindo à formação dos nossos estudantes, vai existindo então esta evolução. Então, achei bastante interessante e gostaria, né, de trazer aqui no nosso vídeo essa forma que tem de valorização dos profissionais, que é a forma vertical, que observa a formação do professor, e a forma horizontal, que respeita, que considera o tempo de serviço do professor. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é um primeiro vídeo de vários outros que virão sobre educação. Deixo aqui o meu abraço e obrigado por assistir esse vídeo e por nos acompanhar. Deus abençoe!